Oi, turma! Hoje a gente vai se encontrar para ver um pouquinho dos conceitos iniciais de estruturas de dados. Vamos lá? Estruturas de dados. O que são estruturas de dados? O que é dado? O que é estrutura? De onde vêm essas palavras? Bom, estrutura, como alguns de vocês podem ter imaginado, é uma maneira de organizar e lidar com as coisas. No caso, estruturas de dados seria uma maneira de lidar e organizar com o manuseio de dados. Mas e aí o que é dados? Né? O que são dados? Você tem dado em casa? Eu tenho. Bom, dados são esses elementos básicos, né, elementares de uma informação. Por exemplo, eu vou entrar no sistema SIGA. Quais são os dados que eu vou usar para o sistema SIGA? Serão, no caso, o meu login e a minha senha. Dessa forma, os algoritmos que tratam as estruturas de dados são os algoritmos que tratam das maneiras de manusear os dados nos sistemas, seja ela cadastro de dados, exclusão de dados, alteração de dados, comparar dados, ligar um dado com outro, fazer referências. Tudo isso os algoritmos de estruturas de dados precisam lidar. Bom, algoritmos usam dados. Quando esses dados precisam ser armazenados de forma organizada para que a sua busca e recuperação seja feita de forma eficiente, a gente usa um dos algoritmos de estruturas de dados. Então, dessa forma, os algoritmos de estruturas de dados podem otimizar o uso da memória e do processador, do tempo de busca, recuperação ou armazenamento dos dados. A maneira com que os dados são armazenados na memória ou a maneira como eles são recuperados vai depender muito de cada algoritmo de estruturas de dados. Cada um dos algoritmos diferentes possuem vantagens e desvantagens e são adequados mais a uma situação do que a outra, mas vocês vão conhecer esses algoritmos ao longo desse curso. Entre as vantagens do uso de algoritmos e estruturas de dados, a gente pode falar primeiro do reuso, né? Com o uso desses algoritmos a gente pode ficar reutilizando eles para diferentes situações e problemas que a gente pode programar em nossos sistemas. Outra vantagem é que, como existe um grande leque de estruturas ou de algoritmos de estruturas de dados, a gente pode sempre procurar aquele que é mais adequado ao nosso problema que precisamos resolver em nosso algoritmo. Assim, as principais vantagens do uso de algoritmos de estruturas de dados são o uso eficiente da memória e do processamento, que por sua vez diminui o custo, e também a gente economiza nos custos do tempo de programação, porque a gente já reusa algoritmos que foram testados, teorizados, explanados, explicados, pesquisados em diversas fontes. As estruturas de dados possuem diferentes classificações, né? Uma dessas classificações é quanto à estrutura ser estática ou dinâmica. A gente diz que uma estrutura de dados é estática se ela usa sempre o mesmo espaço na memória do começo ao fim da execução do algoritmo. Um exemplo disso é quando a gente usa um vetor para armazenar os dados. A gente declara o vetor no começo do algoritmo e reusa esse vetor o tempo todo até o programa fechar. O espaço na memória alocado continua o mesmo. Já nas estruturas dinâmicas, a alocação de memória é uma constante. A gente pode necessitar de mais um dado, de mais um espaço na memória para acrescentar mais um elemento naquela estrutura ou naquele banco de dados. E esses espaços na memória vão sendo alocados e desalocados conforme a demanda, conforme a necessidade. Por isso que eles têm esse nome de estruturas de dados dinâmicas, porque o tamanho do espaço na memória que eles vão usar vai ser dinâmico, vai variar do início ao fim da execução do algoritmo conforme a necessidade. Os algoritmos de estruturas de dados estáticas podem ainda se dividir entre algoritmos de estruturas de dados estáticos homogêneos e algoritmos de estruturas de dados estáticas heterogêneos.
Os algoritmos homogêneos são aqueles em que todos os dados armazenados na estrutura possuem o mesmo tipo. Que tipo é esse, professor? Tipos como inteiro, real, caractere, lógico, esses tipos de dados que vocês viram lá em algoritmos de programação 1. Então, no algoritmo de estruturas de dados estático homogêneo, todos os elementos vão ser cadastrados sempre no mesmo tipo e normalmente a gente usa um vetor ou matriz para isso. Por exemplo, uma matriz de números reais seria uma estrutura de dados estática homogênea. Já as estruturas de dados estáticas heterogêneas são as estruturas de dados que usam dados de tipos diferentes na mesma estrutura, no mesmo elemento. Então, para isso se usam os registros, como no exemplo a seguir. Vocês podem ver nesse registro funcionário que ele tem três campos: nome, idade e salário. Nome é um vetor de caracteres, idade é um número inteiro e salário é um número real. Então, esses três dados diferentes vão estar num único elemento cadastrado na estrutura de dados. E depois eu vou poder criar uma série de dados dentro dessa estrutura para cadastrar vários funcionários, sempre com essa coleção de dados diferentes. Os algoritmos de estruturas de dados dinâmica, por sua vez, fazem uso de ponteiros para sempre poder fazer referência a uma posição na memória, alocar novos espaços, desalocar esses espaços. Então, quando eles são implementados na linguagem C, que permite o uso de ponteiros, a gente usa ponteiros. Algumas linguagens têm a sua versão desses algoritmos de estruturas de dados dinâmica sem o uso de ponteiros, mas eles fazem isso indiretamente dentro da própria linguagem de programação, como é o caso da linguagem Java. Como vocês viram na imagem anterior, existem muitos algoritmos de estruturas de dados dinâmicas, entre eles as pilhas, as filas, as listas encadeadas, e aí existem dezenas de algoritmos diferentes de lista encadeada. Existem ainda as árvores e os grafos. Por hoje é só, até a próxima aula.